oi terceiro ano, oi galerinha, estamos de volta, estamos prontos para mais uma semana, né, dispostos para mais uma semana de estudos, mais uma semana de aprendizagem, mais uma semana de compartilhamento, de saber, né, de aprender um pouco mais, né, sobre esse universo da geografia. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam com saúde, estejam todos muito bem, para que a gente possa começar a nossa aula tranquila e possamos finalizar tranquila também. Olha só, nós temos um combinadinho desde o início, né, dos nossos encontrinhos aqui, de você preparar o seu cantinho, preparar aquele lugarzinho especial para que você possa se concentrar, possa prestar atenção na aula e possa melhor compreender o conteúdo, melhor compreender o assunto. Outra coisa também, outro combinadinho que não pode faltar é o livro. Você deve estar com o seu livro em mãos, tá? Utilizando o seu livro, para que você possa ir acompanhando as aulas, você possa ir compreendendo o que tia Laísa está falando aqui. Então, com o seu livro em mãos, com tudo preparado, né, tudo a ponto de bala, nós podemos partir e começar a nossa aula. Então, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os elementos da natureza, né? E vamos falar sobre os elementos que permanecem na paisagem. Vocês sabiam que existem construções muito, muito antigas que até hoje nós podemos encontrar em alguns lugares? Isso mesmo. Existem construções que foram feitas há muitos e muitos anos atrás, há 100 anos atrás ou mais de 100 anos atrás, que até hoje nós podemos vê-las e encontrá-las nas paisagens. Por exemplo, aqui na nossa cidade, nós podemos encontrar algumas construções que são antigas, como por exemplo a igreja, né? A igreja matriz, lá na praça, é uma construção muito antiga que permanece atualmente inserida na paisagem e nós podemos ver esse contraste de construções atuais com construções antigas. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Sobre esses elementos que permanecem na paisagem mesmo com o passar do tempo. Observe só, abra o seu livro na página 64. Vamos lá, vou pegar meu livro aqui e vou abrir na página 64. Já encontrei a página 64. Está aqui, ó. Página 64 do meu livro de geografia. Na página 64, deixa eu passar aqui um pouquinho. Nós podemos ver a paisagem, né, da cidade de Salvador, onde nós podemos ver construções antigas aqui. Olha só, né, bastante construções antigas inseridas na paisagem atual. Essa foto não é uma foto antiga de mais de 100 anos atrás, é uma foto atual, onde mostra muitas construções antigas. Nas paisagens dos lugares, nós podemos encontrar elementos antigos, como casas, monumentos, museus, estátuas e edifícios, que foram construídos pelas pessoas que viveram em épocas passadas, que viveram bem lá atrás. Esses elementos, eles permanecem na paisagem sem passar por intensas transformações ao longo do tempo, ou seja, conservaram as características do passado até os dias atuais. Então, esses elementos, como essas construções que nós estamos vendo aqui da cidade de Salvador, elas são construções antigas que não passaram por transformações intensas, né, por modificações, por transformações, apenas uma pintura, uma restauração, e elas permanecem atualmente inseridas na paisagem. Aí vocês podem ver também essa mesma fotografia, parecida com essa, mas da cidade de Salvador, mostrando aqui o elevador Lacerda, né, que é uma construção antiga, e essas casas em volta, essas construções em volta, que são construções mais antigas. Você pode ver aqui também, aqui na tela, olha só, construções mais antigas. Então essas construções, elas sobreviveram ao tempo, elas existem aí há muito tempo, e elas permanecem nas paisagens, né, contracenando com essa paisagem atual com a mais antiga.
Essas construções antigas, elas apresentam bastante importância histórica. Ela é muito importante, porque elas retratam características do modo de vida das pessoas que as construíram, das pessoas que viveram lá atrás. Como era o modo de vida dessas pessoas? Através dessas construções, nós podemos estudar o modo de vida dessas pessoas mais antigas. De que forma elas construíram, como foi que foi feito, né, qual material era utilizado, por que era construído desse jeito, em que elas se baseavam para fazer essas construções. Então, essas construções, ela traz toda uma história muito importante dos povos, das pessoas que viveram nessa época, quando esses prédios, essas casas, esses monumentos foram feitos. Então, assim, nós podemos compreender que existem elementos antigos presentes nas paisagens atuais, né? Vocês conseguiram compreender isso agora. E eu trouxe aqui algumas fotos que mostram de elementos antigos e construções antigas que existem até hoje. Sofreram poucas modificações, né? Como uma pintura, né? Uma restauração de uma parede que estava rachando. Olha só. Aqui nós temos a nossa, né, uma construção aqui da nossa cidade, né, a Igreja Matriz. A Igreja Matriz, ela é construída lá na Praça da Igreja, né, chamada Praça da Igreja. As pessoas conhecem por Praça da Igreja. Então, é uma construção muito antiga, mas que permanece até hoje, passando apenas por algumas transformações. Ela já passou por algumas reformas, né, na pintura, né, algumas transformações na pintura, mas não na sua estrutura. A sua estrutura permanece da mesma forma. Então, aqui é uma construção bem antiga da nossa cidade, que permanece no mesmo lugar, que permanece da mesma forma, sem passar por intensas transformações. Aí nós podemos ver aqui a foto, né, da igreja, a Igreja Matriz da nossa cidade. Aqui nós temos o Palácio Olímpio Campos, na cidade de Aracaju. É uma construção também bastante antiga, mas que até hoje permanece e guarda ainda as características do passado, né? É uma construção antiga que não passou por intensas transformações, passou por transformações leves, como basicamente de pintura, né? Que é claro que ao longo do tempo a pintura não vai ficando legal, mas é um palácio, né? É um palácio e um museu, que conta a história, um pouco da história de Aracaju. Assim como a Igreja Matriz aqui da nossa cidade, conta um pouco da história da nossa cidade. Traz as características das pessoas que viveram aqui no passado, que viveram lá em Aracaju no passado. Porque as construções eram dessa forma, né? Como é que eles se espelharam? De onde é que tiraram essa ideia? Então, essas são construções antigas que permanecem nas paisagens presentes até hoje. Permanecem presentes nas paisagens até os dias atuais. Tá bem? Então, assim nós compreendemos um pouquinho sobre os elementos que permanecem na paisagem por muito tempo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as transformações das paisagens e os problemas ambientais. Nós sabemos que as transformações das paisagens, elas vêm ocorrendo há muito tempo, né? Nós vemos lá construções antigas e tal. Só que quando essas transformações elas ocorrem de forma muito intensas, né, principalmente na natureza, ela traz sérios problemas ambientais. Ela vai trazer muitos problemas ambientais e vai trazer muitas consequências para nós, seres humanos. Aí você pode então abrir o seu livro agora na página. Deixa eu abrir aqui rapidinho só para eu mostrar. Na página 68. Página 68 está aqui. Página 68 e 69. Pode deixar o seu livro aberto assim. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas duas páginas, 68 e 69. São as transformações das paisagens e os problemas ambientais. Como eu falei, quando a transformação ela ocorre de forma muito intensa na paisagem, ela traz sérios problemas ambientais. Olha aqui. Muitas das atividades econômicas que o ser humano desenvolve são responsáveis por grande parte dos problemas ambientais e de que temos notícia atualmente. Esses problemas acontecem tanto na cidade quanto no campo. Então, os problemas ambientais, os problemas no meio ambiente,
muito dele, né, a maior parte, a grande parte desses problemas é ocasionado por conta das atividades econômicas, que são as atividades de produção, né, de fabricação de produtos, de mercadorias. Então, todas essas atividades, elas trazem consequência para o meio ambiente e são as principais responsáveis por grande parte de todos esses problemas que o meio ambiente vem enfrentando. É claro que nós precisamos de produtos, né? Nós precisamos consumir alguns produtos, mas quando esse consumo ocorre de forma muito intensa, de forma muito acelerada, acaba tendo que ser fabricado mais e mais produtos e, em consequência disso, a natureza vai ser mais e mais atingida. Então, é muito importante, né, que essas atividades aconteçam de forma consciente para que não prejudique tanto o meio ambiente. Mas o que já está aí prejudicado é consequência das atividades econômicas, né? A maior parte, a grande parte, é consequência dessas atividades. Nós podemos observar aqui, né, um lixão, muito lixo, o desmatamento, a queimada, a poluição do ar, né? Por conta do desenvolvimento dessas atividades econômicas. E nós vimos que esses problemas não é mais problemas apenas da cidade, né? Como a poluição do ar. São problemas que podem acontecer tanto na cidade como no campo. Esses problemas podem acontecer na cidade ou no campo. Vamos ver aqui como é que ocorrem esses problemas. Na cidade, né? Vocês podem ver aí na página 68, tá, meus amores? Vão acompanhando. Aqui, página 68, olha só. Aqui vamos falar um pouquinho sobre a cidade. Cidades com elevado número de indústrias que liberam gases tóxicos no ambiente, em geral, apresentam poluição do ar. O ar nessas cidades, eles são mais poluídos, o ar é mais poluído por conta da grande quantidade de indústria e dos gases que são lançados no ar, que são lançados na atmosfera. Essa poluição, ela prejudica a saúde das pessoas, podendo causar doenças respiratórias. Sérias doenças respiratórias podem ser causadas por conta da poluição do ar. Então, na cidade, geralmente, os problemas encontrados são em consequência da grande quantidade de indústrias. Olha aqui, nós podemos observar aqui essa fotografia de uma cidade com algumas indústrias. E essas indústrias estão lançando no ar fumaça, né? Gases tóxicos e gases poluentes, que acabam prejudicando de forma direta ou indiretamente a vida das pessoas que moram ali, próximo dessas indústrias, nessa cidade onde tem essas indústrias. Então, esse daqui é um problema, né, ambiental ocasionado nas cidades, que acontece nas cidades, por conta da grande quantidade de indústrias. E no campo? Como é que esses problemas acontecem no campo? No campo, as atividades agropecuárias vêm ocupando áreas cada vez maiores. Para isso, extensas áreas de vegetação natural são desmatadas para dar lugar às novas lavouras ou pastagens. No campo, o que é que vai acontecer? O campo é onde produz a maior parte, né, das lavouras, onde temos a maior parte das lavouras. Para se produzir essas lavouras, né, para se ter essas lavouras, precisa desmatar, né, desmatar a vegetação nativa. Tem que tirar toda aquela vegetação para que possa plantar ali determinados produtos. Para isso, uma grande área, né, uma área muito grande, acaba sendo desmatada, a natureza acaba sendo prejudicada, o meio ambiente acaba sendo prejudicado por conta disso. E as atividades agropecuárias, que é a da agricultura e da pecuária, né, a agricultura que é ligada à plantação, né, à colheita, e a pecuária que é ligada à criação de animais, essas lavouras acabam o quê? Precisando de uma área muito extensa, desmatada, e acaba prejudicando muito e cada vez mais o meio ambiente. E isso tem acontecido mais e mais e mais, com bastante frequência. O meio ambiente tem sido prejudicado com bastante frequência. Então, esses problemas eles acontecem tanto na cidade como no campo. São problemas da cidade e
do campo. Um outro problema também, né, que é encontrado no campo, não é só a agropecuária, que é encontrado no campo e causa consequências ao meio ambiente, é a atividade mineradora, atividade de mineração. Para produzir cada vez mais e em menos tempo, o ser humano foi aperfeiçoando ao longo dos anos os modos e as técnicas de desenvolver as atividades econômicas. Isso também contribui bastante para essa intensa transformação no meio ambiente. Para isso, buscou modernizar e melhorar diferentes tipos de ferramentas e máquinas, além de outros instrumentos de trabalho. Olha aqui, nós podemos ver aqui, ó. Aqui é a atividade mineradora, né? Aqui é a atividade de mineração do ouro. Então, antigamente era usado instrumentos, eram usadas técnicas e instrumentos que agrediam muito menos o meio ambiente. Agredia menos o meio ambiente. Hoje, né, com tanta tecnologia, foram criadas máquinas grandes, modernas, que acabam facilitando o trabalho, né, produzindo cada vez mais e em menos tempo, e em consequência, agredindo mais o meio ambiente. Aquela atividade que acontecia manualmente, ela deixa de acontecer manualmente e começa a acontecer através de máquinas. E essas máquinas acabam retirando mais e mais e mais produtos do solo, do meio ambiente e prejudicando mais ainda o meio ambiente. Então, é um outro tipo de atividade que acontece no campo. Vocês podem ver na página 69, olha só. Página 69, né? Uma outra atividade que acontece que acaba prejudicando o meio ambiente, né? Essas tecnologias, elas também são utilizadas na agricultura, na pecuária, né? Esses maquinários que acabam facilitando o trabalho e produzindo mais e mais, porém prejudicando o meio ambiente. Como, por exemplo, o uso de agrotóxicos, né? Que são utilizados para que as lavouras elas se desenvolvam mais rápido, elas produzam mais rápido, acaba prejudicando os rios, acaba prejudicando o solo. Tá bem, amores? Espero que vocês tenham compreendido direitinho isso aqui. Então, as transformações nas paisagens, né, e os problemas ambientais, eles existem e essas transformações acabam prejudicando muito e muito o meio ambiente. Mas, graças a Deus, que existem pessoas que querem transformar isso, que querem modificar isso. E aí existem ações pela natureza. Ações que tentam recuperar a natureza. Vamos ver aqui. Ações pela natureza. Abra aí o seu livro nas páginas 70 e 71. Página 70 e página 71. E vamos conhecer uma dessas ações que acaba ajudando a recuperar a natureza. Olha só, além das atividades econômicas, algumas ações que praticamos em nosso dia a dia também podem prejudicar o meio ambiente. Isso mesmo, não é só as ações da as atividades econômicas. Existem ações do nosso dia a dia que acabam prejudicando o meio ambiente. Todos os dias nós geramos uma certa quantidade de lixo e muitas vezes esse lixo é descartado de maneira incorreta. Nós pegamos esse nosso lixo e acabamos jogando em terrenos baldios, acabamos jogando em lugares inapropriados para isso e acabamos então prejudicando o meio ambiente. Esse meio ambiente é prejudicado por conta também de algumas atividades que nós praticamos no nosso dia a dia. Aí existem pessoas que desenvolveram uma ação, vamos ver aqui, uma ação lá no Rio de Janeiro, num bairro do Vidigal, uma ação que recuperou um terreno baldio, onde era usado como descarte de lixo. Essas pessoas usaram, né, essas pessoas começaram a trabalhar em favor disso, e começaram a limpar aquele terreno, a retirar o lixo, e construíram ali um parque ecológico, né? Vamos ler aqui. Atualmente existem ações que vêm combatendo o descaso com o meio ambiente.
Um exemplo em especial acontece no bairro do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro. Um terreno baldio dessa comunidade, que anteriormente era utilizado como um depósito de lixo por mais de 20 anos, foi transformado por alguns moradores. Hoje, esse terreno é utilizado para promover educação, lazer e consciência ambiental à população. Vocês podem ver aí no livro, nas páginas 70 e 71, e eu trouxe essa fotografia aqui também na tela, olha só. Né? Parte, né, desse parque ecológico no Morro do Vidigal, no bairro do Vidigal, onde foi limpo, né, que era um terreno que durante 20 anos as pessoas descartavam lixo ali, se transformou em um depósito de lixo. E esse terreno, né, vivia ali feio, sujo, cheio de lixo, cheio de bichos, né? E aí essas pessoas tiveram a ideia de transformar essas paisagens, transformar esse lugar e criar ali um parque ecológico, onde as pessoas podem visitar, onde os estudantes, os professores levam os seus alunos para conhecer, e onde foi feito uma plantação, né? Foi feita uma lavoura, foi desenvolvida ali uma lavoura, foi criada uma horta, aliás, melhor dizendo, foi criada uma horta, e dali são retirados frutas, verduras e legumes que são doadas à comunidade. Né? Essa horta foi criada ali e muitas frutas, verduras e legumes são doadas à comunidade. Né? Graças a Deus que existem pessoas conscientes com o meio ambiente, pessoas que querem cuidar e preservar e recuperar esse meio ambiente e tem essas ideias, né, de transformar aquela paisagem que então era uma paisagem totalmente destruída, onde o meio ambiente estava totalmente devastado, tem a ideia de transformar e criar aí um parque ecológico. Né? Se mais ideias como essa for sendo implantada na cabeça das pessoas, eu acredito que muitas áreas vão ser recuperadas. Né? E aí, tia, nós, né, devemos ser conscientes e recuperar, né? Nós não podemos jogar lixo em qualquer lugar, nós não podemos descartar o nosso lixo de qualquer forma, tá bem? Devemos preservar o meio ambiente, né? Conservar para poder tê-lo por muito e muito e muito tempo. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aulinha de hoje, que vocês tenham entendido direitinho o que tia quis falar, o que tia quis trazer aqui para vocês. A nossa aulinha vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijão para vocês. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula.